Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo do canal. Me chamo Juliana Anton, para quem está aqui pela primeira vez. Então, hoje eu vou estar falando sobre alguns pontos, né, que eu fiz e faço ainda, né, para aumentar a minha fé, né? São pontos muito importantes que me fizeram chegar onde eu cheguei. E se fizer sentido para você, que você aplique na sua vida, tá bom? Se inscreva no canal, tá bom? Curte o vídeo, envia para quem você achar que precisa ver essas dicas, tá bom? Disparou? Vídeo! Então, hoje eu sou evangélica há mais ou menos uns 11 anos e eu sirvo, né, intensamente na igreja hoje. E eu sei que o que me levou hoje a estar, né, firme, permanecer, perseverar hoje na igreja, né, viver, né, e praticar o evangelho foi esses passos que eu dei, né, esses pontos que eu vou estar falando aqui para vocês. Então, no final vai ter uma parte muito interessante, né, que eu vou estar falando para vocês, uma história muito interessante. Então, fica até o final, tá bom? Para você ouvir. E então, o primeiro ponto que eu quero estar falando aqui com vocês é acreditar, o primeiro ponto, e obedecer aos líderes que Deus colocou na minha vida. Às vezes a pessoa fala assim, eu só escuto a Deus, né? Eu não escuto líder nenhum não, né? Deus, ele fala comigo. Beleza, Deus fala com você, mas antes de você ter a fé que você tem hoje, alguém você modelou, alguém você se inspirou, você viu a fé em alguém, seja na sua mãe, seja no seu pai, seja no pastor, seja num líder, seja no padre. Alguém você viu uma fé que inspirou você a ter essa fé que você tem hoje. Então partiu de uma pessoa, não veio somente do próprio Deus, veio de uma inspiração de um líder na sua vida. Então, a minha decisão de ouvir a minha liderança, de ouvir os meus líderes, de ouvir os meus mentores, de ouvir minha discipuladora, que aqui, né, na minha igreja temos discipuladores, fez com que eu chegasse onde eu cheguei, né? Porque é muito fácil, né? Eu falo assim, a pessoa tá firme lá há muitos anos, mas e aquele saiu? Será que aquele saiu? Estava ouvindo a orientação que estava sendo dada para ele? Porque faz toda a diferença. Faz toda a diferença ouvir e obedecer, mesmo que muitas vezes nem eu mesma acreditava. Às vezes eu falo, não, você vai vencer, faça isso que você vai conseguir. E às vezes eu não estava acreditando naquilo, mas eu fazia por obediência ao meu líder. E aquilo trazia resultados bons para a minha vida e transformava a minha vida. Então esse foi um ponto que me fez chegar onde eu cheguei. Segundo ponto, acreditar nas promessas que Deus tem na palavra dele para a minha vida. Tudo que tem na palavra de Deus se cumpriu. Você acha que só na minha vida e na sua vida não vai se cumprir? Então, se Deus falou que vai se cumprir, se Deus te deu promessas, é porque vai se cumprir, é porque Ele tem um plano maior para a sua vida. Então, você precisa acreditar e receber essas promessas. Porque se você não acreditar que você é uma pessoa próspera, que você é uma pessoa abençoada, que Deus vai te usar poderosamente, se você aceitar a sua condição do momento que você está passando, você não vai acreditar nas promessas de Deus. Mas se você tirar os olhos da sua condição e olhar para as promessas que Deus tem para você, as promessas que Ele fala na palavra dele, você vai mudar. Então eu decidi acreditar nessas promessas e eu não abro mão disso. Terceiro ponto, ter um encontro com Jesus todos os dias. Todos os dias eu preciso me arrepender, todos os dias eu preciso me lançar diante do Senhor e rasgar meu coração com Ele, lançar sobre Ele todos os minhas agradecimentos, né? E também as minhas dores, minhas preocupações, minhas ansiedades. Todos os dias eu vou até Ele e peço para Ele me transformar, todos os dias. Porque se eu não fizer isso, eu não consigo permanecer. Eu vou parar pelo meio do caminho, porque esse é o meu alimento. Se eu não me alimentar disso, eu vou morrer de fome na minha área espiritual. Então, eu não vou conseguir perseverar. Próximo ponto. Ler a carta que ele deixou para mim. Eu falo aqui em casa com as crianças, né, que a Bíblia é uma carta de Deus pra gente, uma carta de amor. Então, se
para mim conhecer a Deus, para mim me relacionar com Ele, eu preciso ler essa carta. Eu preciso saber o que Ele pensa, o que Ele acha. E como que eu vou obedecer a Deus se eu não leio o que ele, a Bíblia, que está lá, o que Ele pensa, o que Ele acha, o que Ele quer para minha vida? As promessas estão lá. Então, para isso eu preciso ler, eu preciso ir lá me envolver, né, naquela carta de amor que Deus deixou para mim. Próximo ponto é estar perto de pessoas de fé. É uma coisa que eu aprendi, que nós somos a média, né, das 5 pessoas que nós andamos. Então, se talvez você não tenha resultados, você não avança, você não cresce, porque você tá andando com gente que não cresce. Então você precisa decidir andar com pessoas que querem crescer, que querem avançar, que tem fé, que praticam a palavra de Deus. Não é que a gente vai excluir pessoas que não estão dispostas a isso, mas o nosso foco principal, a nossa base tem que estar em pessoas de fé. Tem que estar em pessoas que têm o mesmo objetivo com a gente. Senão a gente vai parar pelo meio do caminho uma hora. Às vezes, porque as pessoas nos influenciam. Sei que muitas pessoas pensam que fulano não influencia. Duvido se a pessoa não estiver mal um dia, emocionalmente mal, ou ouvir aquela pessoa, um exemplo, eu não tô bem, eu procuro aquela sua amiga que manda você separar, que você conversa com ela, faz fofoca com ela direto, aí você procura ela e fala com ela, amiga, meu marido fez isso, o que ela vai falar? Mandar se separar. Você não tá bem, então você vai ouvir ela. Então, andar com pessoas de fé faz toda a diferença para onde eu vou chegar. E fez toda a diferença para onde eu cheguei hoje também. Próximo ponto, colocar em prática a sua palavra. Né? Se a gente não coloca em prática, a Bíblia fala que quando a pessoa se olha ao espelho e sai do espelho, né, na frente do espelho, logo esquece o que vê. Né? A pessoa que não coloca em prática é isso. Não adianta a gente ouvir milhões de pregações, a gente ler milhões de livros, se não colocar em prática aquilo, vai se perder. Então é decisão de colocar em prática, é decisão de renunciar. Próximo ponto. Próximo ponto, buscar me alimentar de um conteúdo de valor que me faz crescer. Às vezes você fica vendo vídeos de meme, vídeos engraçados, de comédia, não no YouTube, né? Não é ruim fazer isso, mas você se alimentar só disso não vai fazer você crescer. Eu busco coisas que me edificam, ficar vendo coisas que me edificam. Né? Até pessoas que eu sigo, eu deixo de seguir, se aquele conteúdo não está edificando a minha vida, as pessoas que postam muito conteúdo voltado sexualmente, né, de duplo sentido, insinuação, eu deixo de seguir, eu não sigo. Por quê? Aquilo vai me afetar uma hora. Então eu tenho que fugir da aparência do mal. Então eu vou lá e deixo de seguir essa pessoa. E também conteúdos, nós somos o resultado de tudo que nós vemos, sentimos e ouvimos. Então, se às vezes você não está crescendo, porque você está vendo, sentindo e ouvindo coisas que você não deveria fazer. Então, você precisa avaliar, né? O que eu tenho ouvido, o que eu tenho ouvido na televisão, o que eu tenho ouvido na internet, né? E isso vai determinar onde você vai chegar. Próximo ponto. Não deixar ficar sentimentos negativos dentro de mim. Efésios 4:26 fala que não pequem deixando que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Né? Aqui que fala, não fique com esse sentimento ruim dentro de você até o outro dia, não. Né? Não deixe que o sentimento fique até o sol se pôr, até o dia acabar. Resolva logo isso. A Bíblia está falando para resolver logo isso. Por quê? Ficar com aquele sentimento dentro da gente vai fazer mal pra gente. Vai deixar a gente amargo, vai deixar a gente doente. Então, é uma coisa que eu decidi. Se eu me frustrei com alguma pessoa, se eu me chateei com alguma pessoa, eu vou correndo para Deus resolver, falar com Deus, liberar o perdão, né? Eu falo com a minha liderança, eu falo com a minha discipuladora, eu procuro alguém para mim colocar para fora aquilo que eu tô sentindo. Porque se eu ficar com aquilo dentro de mim, aquilo uma hora vai me parar. Aquilo uma hora vai me fazer
adoecer e eu vou começar a colocar pra fora coisas ruins em vez de colocar coisas boas, né? Então foi uma decisão que eu entendo que faz bem pra mim, né? Então, e eu decido viver isso, porque se eu ficar com sentimento, pode ter certeza, eu começo a não ter vontade de ler a Bíblia, não ter vontade de buscar, não ter vontade de ir na igreja, se eu ficar com esses sentimentos dentro de mim. Então, você tem que avaliar, faz sentido isso que você tá falando? Você tá com sentimentos aí ruins dentro de você? Você tá com sentimentos que você vê que tá abafando a sua fé, que tá te desmotivando de você continuar buscando? Então, você precisa resolver isso com Deus, primeiramente, e talvez com a pessoa mesmo, ou conversar com a sua liderança. E uma coisa, uma história, né, que eu falei pra vocês que eu ia contar, que é a história que esses dias eu vivi isso e relembrei essa história, né, que é eu tava com uma pia, sabe aquela pia de vasilha? Enorme, que você olha e você não sabe nem pra onde começar? Então, eu tava com essa pia de vasilha, aí ele me fez lembrar dessa história, né, de uma pessoa que tava com essa pia de vasilha e não sabia por onde começar, e essa pessoa que me falou isso, falou assim que essa pessoa começou a separar os copos, os talheres, e começou a lavar um por vez. Às vezes, nós estamos desse jeito, né? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Nós estamos assim, né? Cheio de pilha de vasilha suja, cheio de tanta coisa dentro da gente, sentimentos ruins, pensamentos ruins, situação para resolver. Você olha assim, meu Deus, onde começo? Eu não sei nem por onde começar. Ah, nem tem mais jeito não. Tem jeito sim. Só que precisa começar. Começa de um por um, fazendo um por um, igual eu lavei minhas vasilhas, um por um, esfregando um por um, enxaguando um por um, e quando vê, já vai dando mais espaço. Aí quando chega no final, quando você acaba de lavar as vasilhas, né, resolver tudo, dá uma paz que você fala, nossa, melhor paz do mundo. Então, é assim que se sente quando você começa a resolver as coisas. Mas ficar olhando, reclamando e falando, não consigo, é muita coisa, não vai resolver nada. Então, resolver mas tem que resolver. Não dá pra continuar um dia empurrando com a barriga, um dia após o outro, não. Sem situações dentro de você que você precisa colocar pra fora, procure ajuda. Procure alguém que possa te ouvir, alguém de Deus que possa te orientar, né? Procure ajuda profissional, né? Quando nós estamos com um problema na alma, a gente precisa de ajuda profissional. A gente precisa de alguém que vai nos ajudar a tratar nossas emoções, né? Se você tem tido crise de ansiedade, se você tem tido crise de depressão, se você não está conseguindo sair de casa, você precisa de ajuda profissional, além da espiritual, né? Porque não é só ir para a igreja. Uma coisa que eu entendi, que eu tenho uma alma que ela precisa de cuidados, né? Então você precisa procurar essa ajuda de um profissional também, não só ir para a igreja, né? Porque vai chegar lá na igreja, vai receber Jesus na sua vida, você vai se sentir bem, né? Você vai sentir uma paz, né? Uma paz que excede o entendimento, a palavra de Deus diz. Mas depois que passar aquilo ali, às vezes, não tô falando que são todos, mas algumas pessoas não sentem mais aquilo. Mas por quê? Porque a sua alma continua da mesma forma que quando você chegou na igreja, né? Você precisa tratar a sua alma agora. Graças a Deus, eu agradeço muito a Deus que aqui na minha igreja tem um ministério de cura interior. Então, eu vi assim como que isso é necessário para toda pessoa, né? Eu entendo o quanto a minha alma precisa de cuidados, quanto minhas emoções precisam de cuidados. E não é só o espiritual. Então, nós precisamos cuidar dessa área também. Então, se na sua igreja, no seu ministério não tem, você pode procurar ajuda de profissional, né, de um psicólogo cristão, né, de preferência, né, que não vai te orientar de uma forma que vai contra os princípios de Deus. Então, procure ajuda. Só procure ajuda. Não fique com esse turbilhão de coisas dentro de você que só vai adoecer. Esses sentimentos negativos que só vão te adoecer. Tá bom? São coisas que eu já fiz ao longo desses anos da minha vida, que eu decidi fazer. E a partir de uma decisão sempre minha, né? Eu decido ouvir o meu pastor, eu decido ouvir o meu líder. Porque se eu não ouvir, não é ele que vai perder com isso, sou eu mesma que vai.
Então, se isso faz sentido para sua vida, alguma coisa que eu falei aqui, aplique na sua vida, busque fazer na sua vida, porque eu tenho certeza que a pessoa que vai mais ganhar com isso é você, tá bom? Então, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, né? Compartilhe para quem precisa ouvir, né? Essas dicas, esses pontos que eu falei. E escreve aqui embaixo também, né? Se você gostou, né? De alguma coisa, se identificou com algum ponto desse, tá bom? Deus abençoe você, que o renovo do Senhor venha sobre a sua vida a cada dia. Em nome de Jesus. Beijo.